¿Cómo experimenta un artista de tu trayectoria este momento en apariencia y según los datos tan productivo del arte brasilero? Isso é. Isso um não prevê, não escorre. Você, né, tenta trabalhar e eu creio que há momentos que se passa que há cabeças de idade diferentes produzindo coisas que finalmente empregam, porque nós outros sempre lutamos, e claro que nadie se dava conta, e muitas vezes algumas das coisas mais interessantes de arte se passava por acá, né? Na Argentina, Brasil, Chile, enfim, dos outros países de América Latina. E finalmente, bom, eu creio que há muitos vetores que poderiam explicar isso, um pouco a própria esgotamento, Acortamiento. da arte dita ocidental. Então, aquele interesse, você vai para lá e subitamente se dá conta que havia coisas interessantes se passando. E eu creio que foi o caso de Brasil, pero com a diferença que, por causa da colonização, artes plásticas, eu prefiro que artes visuais, porque, evidentemente, tenta se lidar com coisas que não são somente... Eu creio que as coisas interessantes não dependem somente da visão. Né? Um não pode ligar a uma questão interessante. As questões interessantes não se restringem à visão. E isso eu creio que lá na América do Sul isso se quedou muito claro, e sobretudo em Brasil, eu creio, por causa da colonização. Os países de colonização espanhola têm por atrás toda a riquíssima tradição de Espanha. Né? Já Brasil, Portugal nunca teve. Né? Então, de uma certa maneira, em Brasil, a artes plásticas teve que ser inventada, ou seja, o solo, a base da fundação, foi uma coisa que começou verdadeiramente a partir dos anos 50, eu creio. Porque antes havia, pero o modernismo brasileiro e todo, pero eram coisas que estavam imbricadas em outras tradições, porque não tínhamos tradições. Eu me acordo que a primeira vez que fui à Colômbia, quando liguei ao aeroporto, um colóquio de arte não objetual, o primeiro, na América Latina, em Medellín, havia uma pareja de jovens estudantes com uma plaqueta que estava escrito Maestro Meireles. Não? Eu regardei aqui, falei, curioso. Aí um tio músico que chegou no mesmo vuelo, porque não é normal em Brasil se tratar artista plástico por maestro. Às vezes uma espécie diferente de vagabundo, pero não tem nada a ver com orquestra, música e tudo. E aí você nota a diferença cultural mesmo, de um tratamento normal em países de colonização espanhola, pero não para o Brasil, não. Então, tudo isso teve que ser, eu creio que criado mesmo, inventado. E o que é interessante é que a hora há artistas como Abraham Palatinic, que é um dos pioneiros de arte cinética, né, que está agora com 80 e poucos anos, que todavia segue trabalhando. Tá? E há gente muito jovem, e não somente em Rio e São Paulo, isso se empresa a se passar no Acre, que está no norte, Rio Grande do Sul, Nordeste. Tá? Então, agora mesmo há uma exposição que se passa a cada 2, 3 anos, que se chama Rumos, que durante 2, 3 anos uma equipe de curadores viajam por todo o Brasil, de pequenos vilarejos e pueblos desta capital, e depois de 3 anos fazem uma exposição com 100 obras de não sei, 20 artistas, uma coisa assim. E que é interessante, porque é uma maneira de mapear o que está se fazendo. Né?
Pero como todo, isso depende de na continuidade, porque também a maior parte da produção artística em Brasil é feita por el esforço de individuais e personais da gente. Não há verdadeiramente uma... Há tentativa, há inícios de projetos que seriam muito buenos, sobretudo para jovens artistas, pero em verdade não há uma estrutura, né, de suporte para isso. Mas eu espero que a empresa... Mas, de toda maneira, eu penso que é também fruto da omissão da elite econômica de Brasília. Porque eu creio que o Estado, sobretudo em países como o Brasil, tem muitas prioridades. Né? A educação, em primeiro lugar, pela saúde, habitação, enfim, muitas e muitas coisas que tem que se preocupar. E eu creio que, para a arte, é bom que o Estado não se meta muito, porque aí você pode guardar sua autonomia, né? E isto é a melhor coisa que pode se passar, não se quedar muito independente. Eu me recordo que em França, em fins dos anos 80, o Estado francês era tão presente que inibia a produção. Não? Ao passo que em Inglaterra, por causa de Margaret Thatcher, sua política econômica e tudo, tinha muito mais jovens artistas interessantes que em França ou Alemanha, que também tinha muito. Se estava alguns dias sem tomar um banho, se ia ao guichê do Ministério da Cultura, delegação, os artes plásticas, e tinha um voucher para ir no hotel tomar um banho. Se necessitava um tailleur, que era a ser um projeto, necessito uma semana, um mês, um ano, e poderia alugar, né? Como é que se diz alugar? To rent. Alquilar um espaço para trabalhar. Mesmo assim, você tinha uma dolor de dente, ia ao guichê sem burocracia e saía com uma espécie de voucher para ir a um dentista e cuidar. Então, se tornou tão paternalista que os artistas se tornaram acomodados. Então, naquele momento, se você ia a uma exposição de graduação em Royal College, Chelsea College, sempre tinha artistas jovens, muito jovens, e com ideias interessantes. Ao passo que a França se quedou um pouco parada. Então, eu não defendo a presença do Estado, sim que haja essa consciência, né, por parte, sobretudo, da elite econômica, que puder fazer programas sem lançar mano de deduções fiscais, enfim, truques, né? Truques para não gastar dinheiro Eu me lembro que há uns anos já, uns 15 anos, estava falando com um jovem estudante que estava me ajudando em Estados Unidos, e ele me dizia que o problema é que em Estados Unidos as classes para aprender como preencher formulário, application, ocupava um tempo muito grande na formação. Então, isso também é mal, né? Eu creio que isso deveria ser uma coisa mais fluente, né? Mais normal. Y por último, Sildo, en algún momento hemos conversado sobre Borges y sobre Bioy Casares. La Bienal de León el año pasado y esta exhibición aquí en Proa ahora presentan también obra poética de Augusto de Campos. Todo esto para preguntarte entonces a modo introductorio, ¿cómo definirías tu relación que creemos que es intensa con la literatura? Não, eu creio que não é uma relação... É intensa, pero não é profunda. Não sou um intelectual, não sou um artista, pero sempre me gostou muito. Em verdade, eu empresei por causa de um grande amigo que está morto, que é um artista muito importante, e compartimos taller em 67, 68, que se chama Raimundo Colares, que morreu muito jovem.
E foi Colares que me apresentou Cortázar. Então essa coisa se empresou verdadeiramente com Cortázar, que admiro muito. E aos poucos, né, um pouco de Borges, que tem admiradores em todo o mundo. E Bioy Casares, sobretudo, bom, através de Borges, sobretudo em um conto de Borges, que é um momento, ao menos atribui a Bioy Casares uma frase que me encantou quando eu vi, que é los espejos e las cópulas são abominables, porque reproduzem a espécie humana. Pero depois vi Bioy Casares falando e me causou uma impressão muito grande, porque é o tipo de pessoa que não se encontra mais, tem uma coisa enciclopédica. Fellini também me gostou muito quando eu ouvi falando, pero, em verdade, me gostaria de ter uma relação muito mais intensa do que tenho, pero de toda maneira minha admiração com tudo que conhecido deles é muito grande.